Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o XPIN. Estamos acompanhando esse fundo aí, né? Já tem um tempo. E ele é bem paradão, né? Muito pouca coisa acontece, mas recentemente a gente está tendo algumas inadimplências, né? Aquela coisa, ele resolve uma, aparece outra, resolve uma, aparece outra. Vamos ver isso aí, né? Porque é aquela coisa, enquanto estiver resolvendo, tá tudo certo, mas e a hora que a inadimplência pegar e ficar? Aí já viu, né? Ele pagou 65 cents, que dá um dividendo de 10% em relação ao valor da cota. A cota desse fundo andou, mas não andou tanto assim. Ele ainda tem um saldo acumulado de 38 centavos, o que ajuda, né, nessa questão, pelo menos nesses momentos de inadimplência, funciona como um colchão, né? O mês que vier o resultado abaixo, ele vai lá, usa reservas, no mês que não vier ele guarda, na hora que recuperar a inadimplência ele refaz a reserva, então bem interessante. Por isso que eu gosto, galera, de fundos que tenham esse tipo de reserva, isso é muito bom, principalmente no tijolo, para esse tipo de momento, uma inadimplência, um problema, e nem sempre a inadimplência que aconteça de algum inquilino é porque o cara tá quebrando. Às vezes o cara esqueceu, a gente já viu isso em outros fundos, em outros momentos, onde o inquilino simplesmente esqueceu de pagar o boleto. Cara, acontece, é bizarro, mas acontece. Então, o fundo que tem reservas, nesse tipo de momento, ele não se preocupa. E aí, você pega um inquilino nesse caso, o cara esqueceu de pagar e tal, teve um problema na hora do pagamento. Na hora que ele te paga, né, ou te paga o dobrado, ou te paga com certo atraso, você vai lá, remonta a sua reserva, tá tudo certo, segue a vida, tranquila. Agora, o fundo que não tem reserva, chega no mês que deu algum probleminha, cai a renda, aí depois a renda volta, aí cai a renda volta, e fica nessa. Então, eu acho legal esse tipo de coisa. A inadimplência do mês de abril foi devidamente equacionada, mas nesse mês teve aí uma inadimplência de 6,1% da receita de locação. Ele não traz pra gente se é o mesmo o inquilino, tá dando problema. Ele nunca, desde o início, ele não falou qual inquilino que deixou de pagar. Isso é ruim, extremamente ruim, uma falta de transparência danada, porque ele tem que colocar quem tá pagando. Porque imagina, vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. Tô exemplificando, hein, galera. Vamos imaginar que, sei lá, a Centauro não esteja pagando. Não vai ser ela, porque 6% não é ela. 6% a gente pode ver, deve ser tipo ou Polishop, ou Que Sabor, algum dessas aqui. Mas vamos pegar a Centauro de exemplo, que é o maior inquilino do fundo. Vocês lembram, uns meses atrás, que teve umas notícias que a Centauro tava fechando loja, não sei o que, aquela bagunça do varejo que deu uma bagunça, uma zoada nos varejistas. Aí eu fico pensando, pô, imagina, se é uma Centauro, no caso não é, porque é 17%, mas se é uma Polishop, uma Que Sabor, ou qualquer outra empresa dessas aqui com uma participação próxima dessa de 6%. Imagina que você, cotista, tá acompanhando esse movimento de inadimplência, e aí, um belo dia, você acorda, sabe uma notícia, Polishop fecha lojas, não sei o que e tal, pô, você lembra, fala, putz, o negócio já tá inadimplente lá no fundo, e agora tá fechando loja. Às vezes, é o gatilho que você precisa para realizar alguma movimentação na sua carteira, seja uma venda, seja uma compra, também você não vai, vou vender porque teve uma inadimplência no fundo, não. Mas às vezes, você recebeu seu dinheiro, você recebeu seu salário, né? Aí você recebeu seu salário e fala, pô, vou fazer um aporte no mês, tava planejando fazer no XPIN. Aí vai, você tá vendo que um inquilino dele tá abrindo o bico e que muito provavelmente o fundo vai ter uma queda na distribuição. Você vai aportar no XPIN nesse momento? Ou você vai esperar? Então você vai, a partir do momento que você tem informações, você consegue definir sua vida. Se você quer vender, se você quer comprar, se você tinha uma compra que você tava para fazer agora e você vai fazer depois. Esse tipo de coisa. Ou então, por exemplo, você que nem é cotista do fundo, não sou cotista do XPIN, quer entrar no XPIN. Putz, eu tô vendo que, sei lá, a Polishop não tá pagando. Putz, vi notícia que a Polishop abriu os bicos. Abriu o bico e vai dar ruim no Polishop. Eu espero a situação estourar, a renda do fundo cair para entrar. Né? Então, assim, são coisas que ajudam você a fazer o seu gerenciamento. De toda forma, o fundo gerou 58 e pagou 65. A gente já vê um impacto aí considerável, né? A distribuição 7 centavos, é muito, não é pouco não. Se a gente olhar, 7 cents, e faz parte, acontece, e a gente fica acompanhando. Teve também um aumento nas despesas do fundo nesse mês, era 18 centavos para 23, então a gente pode pegar de forma bruta aí, o resultado é um pouquinho mais elevado, né? Essa inadimplência representa uns 2, 3 centavos somente, mas a gente fica de olho. É outro ponto, galera, que eu falo, né? O fundo, ele não traz pra gente por que teve a despesa foi mais elevada nesse mês.
Sempre vem próximo de 17, 18, 19, 20. Por que veio 23 esse mês? Ah, foi pagamento de juros, não foi? Então são coisas que tem que ser colocadas pra gente. É igual o HGLG. A HGLG explica tudo certinho, por que que tá acontecendo, como é que não tá e tal. Então, falta isso em alguns fundos. Aqui a conta que deu uma reagida, né? Tava lá na Bacia das Almas, ainda continua, mas subiu um pouquinho. Patrimonial na casa 102 tá bem longe ainda. Consegue ver. A liquidez dele de 300 mil não é aquela liquidez. Rentabilidade do fundo, cara, também não é grandes coisas. O fundo sofrendo muito. Lembre-se que o industrial não é igual ao logístico, é diferente, são outros setores. Os galpões são diferentes também. Não é aquela coisa de, o galpão industrial é igual ao galpão logístico. Não, não é. É outra pegada. Não é tão, parece, mas não é. E também aquela coisa, a maioria dos sites aí esses sites de fundo imobiliário que tem, né? Colocam na mesma cesta, só que não é. Eu colocaria muito mais o industrial na parte de, sabe, de outros do que na parte de logística, porque é diferente. Claro que esse fundo tem um imóvel logístico e tal, mas não dá pra gente botar tudo na mesma cesta, viu, galera? Esse aí é um ponto. Esse aí é um ponto que a gente tem que ficar sempre de olho para não cair nessa confusão. Aqui os locatários deles, os mais variados, e ainda ficamos aguardando para descobrir qual é a inadimplência de quem que é, que ele não falou. Atualização dos contratos. Cara, o segundo semestre recheado em bastante coisa. O grosso da receita precisando para o segundo semestre. 10, 20, 31, 46, 47, 54% da receita sendo reajustada no segundo semestre. Vamos ver. Isso é bom, que ajuda. Vai jogar esse patamar de distribuição um pouquinho mais para cima. Sendo que metade é GPM, metade é IPCA, 60, 40. A gente sabe como é que tá o GPM, né? Tomara que não atrapalhe muito. A vacância segue alta, 13%. Cara, sem perspectiva de redução. Ele conseguiu sair de 17% para 13%, mas tá parado. Cara, industrial é difícil, viu? Não é fácil, não. Vamos ver. Aqui os ativos do fundo e as devidas participações e tudo. Tem esse imóvel, tem o imóvel, o galpão mais logístico, né? Que é pegar um pouco mais logístico, esse de extrema. E aqui, cada um dos ativos, a gente consegue ver onde tem vacância, onde não tem e tudo. Olha lá. Por exemplo, nesse CEA, tem uma vacância grande aqui, né? Nesse também, 20 mil, 11 mil, 6 mil. Então tem uma vacânciazinha considerável nesse fundo. E assim que o ativo, o edifício C de extrema entrar, já vai aumentar também, né? Aumenta a BL do fundo e se ele entrar vago, também vai dar uma atrapalhada. Negociações e andamentos. Cara, nada, tem nada. Zero possibilidade, assim, pelo menos no curto prazo. E a gente fica aguardando. O fundo hoje com uma pequena alavancagem, nada muito absurdo. A taxa, a primeira até ok, a segunda uma taxa um pouquinho mais puxada. E a gente vai acompanhando, né? Esses fundos, galera, que estão muito amassados e com alavancagem, a gente tem que ficar esperto, porque como tá muito amassado, ele não consegue emitir. E aí a gente tem que ficar sempre de olho no quantidade de dinheiro que ele vai consumir para os próximos anos, porque imagina, se ele não conseguir emitir, o que ele vai fazer? Como é que fica, né? Situação meio delicada, então a gente tem que ficar sempre de olho nisso aí. Mas no mais, é isso aí. XP paradão, essa inadimplência chata que fica indo e voltando. Eu espero que esse negócio, se continuar nessa pegada, que seja indo e voltando, que não vai fique de vez, porque se for ficar, aí já cai a distribuição, a cota daquela amargada e tal, faz parte. Beleza? Então valeu aí, até a próxima, fui!